O que que a gente vai fazer hoje, tá? Primeiro, eu vou ter uma resenha para explicar como é que a gente vai funcionar em relação à pandemia, em relação ao que a gente vai fazer durante as nossas atividades, como elas vão ser mantidas durante esse período de lockdown. Não creio que esse lockdown vai durar muito, mas também é muito mais por uma vontade minha do que por de fato acreditar nisso, gente, porque é só fazer o monitoramento. Ontem morreram 2.780 pessoas, acho que vocês sabem o número mais atualizado do que eu. Deixa eu olhar aqui, pandemia. Se eu só precisar pandemia, já deve dar um número. Eu quero só precisar isso com vocês. É o país. Pronto. Ontem foram 2.798 pessoas no país como um todo. Foi o ápice, foi o dia que mais tivemos óbitos. Foi equivalente a dizer que morreram 2 pessoas por minuto no Brasil por conta de coronavírus, tá? No Brasil como um todo. Então, acho muito difícil que nossas atividades presenciais voltem, pelo menos de fato, quando terminar esse lockdown de agora, esse lockdown que encerra no dia 21. Talvez as atividades de comércio voltem parciais, mas mesmo assim não voltem com contingente máximo de alunos. Então, aquela ideia de já, assim que voltar todo mundo para a sala de aula, eu acho que é uma realidade muito aquém de que nós estamos vivendo. Temos aí negociações quanto ao comércio para que voltem uma parte, para que voltem com parte dos funcionários, do contingente de funcionários. Acho isso provável como uma solução para a questão do pessoal que tem que manter o seu negócio funcionando, mas não acho que isso vai caber em relação aos alunos, tá? Talvez o CEDASP volte para os professores darem aula presencialmente, mas não para os alunos estarem lá presencialmente. Isso aí a gente projeta aí para mais ou menos, pelo menos mais umas 2 semanas, talvez final de março. Isso aqui são projeções minhas, mas é algo que depende só do bom senso de vocês, porque a nova cepa é mais, como eu posso dizer, mais contagiosa e mais difícil de lidar. Então, como a gente pode pensar eu quero assistir minha aula presencial porque eu não aprendo nada online. Questão de se habituarem, tá, pessoal? Porque se não voltar agora, você vai fazer o quê? Você vai desistir? Ah, Maurício, mas nossa, você está sendo muito ríspido com a forma como você está falando. Não, porque é uma realidade, gente. O pessoal que estava fazendo faculdade, o pessoal que está fazendo faculdade desde o ano passado, a aula presencial não voltou, não. Não voltou. Eu, na UFC, eu tenho um ano e quase um ano e um mês sem ver meus professores, tá? Sem ver meus professores presencialmente. A UFC teve que se adequar, financiou aí uma plataforma online que foi o Solar para conseguir dar aulas online, 100% online. Não é boa, é muito pior do que o Zoom. A interação é ridícula, os meninos não sabem nem. E são alunos de ensino superior, tá? Eu não estou falando de gente de 12, 13 anos, não. Estou falando de gente com 20 e poucos que já tem experiência mínima com esse tipo de plataforma. E eles passam mal. E eu tenho aulas com professores online que, meu Deus do céu, vocês não fazem ideia do quanto é ruim. Aproveitar, o único problema é que tem gente que faz curso de alguns modos. Exatamente, eu sei, e isso é muito chato mesmo. Só que a gente vai ter que começar a pensar nessas possibilidades para nas próximas modulações não abrir os designs, por exemplo, abrir só as que sejam possíveis de fazer de casa. Esse lockdown, ele foi meio que uma tragédia já bem, como posso dizer, fácil da gente interpretar que aconteceria. Só que a pessoa que criou essas turmas, ela não pensou nisso. Ela só pensou, essa pessoa está precisando fazer esse módulo agora, vai fazer esse módulo. Ela não pensou na possibilidade de que a gente teria que dar aula online de casa. Mas para a próxima administração, com certeza, isso vai ser levado em consideração, sim. Não fui eu que fiz, não foi nem o Cris que fez, tá? A gente só aceitou a criação da turma por outra pessoa. Então, podem estar crentes aí que nós vamos levar isso em consideração para as próximas modulações. Mas o que eu quero dizer é que é uma realidade que todos nós temos que nos adequar, porque a vida não pode parar por conta da pandemia, tá? Mas não é por isso que nós vamos ficar brigando, que nós vamos reclamar, que nós vamos criticar uma medida que é para a nossa própria proteção, certo? Porque não tem um remédio, esperar pela vacina, como, não, quando a vacina vier vai resolver. Gente, é só olhar os dados. Vacina imuniza 70%, 50%, 65%, dependendo de qual for a vacina que chegar aqui.
Então, talvez a gente tenha que pelo menos continuar com a máscara aí por mais um ano e meio. Tô falando da máscara, não tô falando de deixar de sair de casa, não. E, de novo, não estou fazendo terrorismo com vocês. Vocês são minha turma do CFI, vocês são meninos que têm a cabeça boa. Eu não preciso ficar falando que o mundo é cor-de-rosa e que a vida é bela. Eu posso ter uma conversa franca com vocês, porque eu confio em vocês e eu sei que vocês não vão ficar assustados com isso. Tá? Isso aqui vocês estão teoricamente a nata do CEDASP. Se eu não puder falar assim, de forma franca com vocês, eu vou falar com quem? Com a turma de TIC? Não, vou falar com vocês mesmo, tá? Sobre essa questão de adaptação de aula, voltando aqui para o meu exemplo lá da UFC, vocês sabem qual é a diferença de uma aula expositiva? Se eu não me engano, eu não sei, agora eu fiquei na dúvida se expositiva é com X, essa menina aqui tá falando comigo. Vou jogar aqui no Google, aula expositiva. Pronto. Expositiva para uma aula demonstrativa. Deixar aqui a aula expositiva aberta, vou abrir uma outra guia para a aula demonstrativa. Pronto. Eu tenho aqui alguns conceitos de aulas, que basicamente uma aula demonstrativa é uma aula que envolve prática. Na UFC, que é onde eu estudo, que a maioria de vocês gostaria de estudar, caso não, não tem problema, eu não falo isso por questões de ego, não. Porque é basicamente o que o ensino médio meio que ensina. Ah, vamos passar no UFC, a UFC é boa, a UFC é boa, a UFC é boa. A UFC é péssima no que diz respeito à aula online, tá? Porque o modelo de aula são aulas expositivas. Em uma aula expositiva, você ensina alguém através de conceitos. Você fala durante a aula inteira, tá? Então, imagine aqui que a minha aula fosse eu falando durante exatamente 1 hora e 30 minutos sobre um conteúdo. Só eu falando. Você pode comentar alguma coisa, a gente pode debater alguma coisa, mas é só falatório, é só uma conversa e ponto. Isso é uma aula expositiva. Imagina uma aula expositiva online, onde é um professor falando durante um dia, eu falo um dia, durante 1 hora e meia, só ele falando, os alunos falam de volta e pronto. Você não faz nada, você não tem uma atividade para fazer, você não tem um exercício, você não tem uma interação além da fala, tá? Eu não sei como é que foi a adaptação do EAD de vocês. As aulas de vocês de casa, as aulas do ensino médio, é só expositiva ou eles estão fazendo alguma coisa diferente? Digam aí para mim, se é só nesse modelo expositivo. Aí eu já quero perguntar aí para a Baby Orra, para o Ícaro, para o Danielzinho. Vocês estão com aula só expositiva? Eu estou tendo um pouco expositiva, eu não. Porque não tem como, gente, adaptar só o expositivo para o EAD. Simplesmente não tem como. Não tem como. Porque aula expositiva é insuportável, tá? É insuportável presencialmente. É pior ainda EAD. Então, quando a gente propõe alguma coisa, quando a gente quer fazer alguma coisa EAD, você tem que fazer o jovem interagir. Se não por bem, por mal, se não porque quer, então na força do ódio, tá? Mas ele tem que interagir para ele se manter naquela aula, porque senão eu fico aqui com 5 bots logados na minha sessão, num silêncio fúnebre, tá? Que eu não faço a menor ideia se o menino tá acordado, se o menino tá dormindo. Aí na hora que eu digo, ei, fulano, tá online? Aí tem aqueles 5 minutos se ele me responder. Se eu não tenho um jogo de cintura, eu já paro, né? Tô esperando ele responder. Ou eu converso só com os que eu sei que estão prestando atenção. Tem essa questão de malemolências. E você tem que preparar coisas para as pessoas fazerem. Por isso que eu pedi também, não sei se vocês estão lembrando, que na aula que vocês preparassem, vocês trouxessem alguma interação, alguma atividade, alguma pergunta, alguma proposta. Porque aulas online você não consegue virar uma aula boa somente expositiva. É impossível. É humanamente impossível para um jovem, que ele preste atenção em um conteúdo que seja chato, tá? E que não interaja com ele, sendo que ele está com o celular dele, que é a forma de lazer dele. É que nem você ter uma aula em um PlayStation. Você sabe que você pode fazer muito mais coisas do que você quer fazer, do que você está sendo obrigado a fazer aquilo. Você não quer fazer.
Você olha para o celular, tem seu Free Fire instalado. Você olha para o seu celular, chega uma notificação do WhatsApp da sua amiga, chega uma mensagem da sua crush no Insta, chega uma curtida de um cara que você acha bonito, chega uma notificação de um vídeo que você queria muito assistir, chega a notificação do Netflix que a nova temporada da sua série está lá e você está sendo obrigado a assistir uma aula com uma pessoa que está falando sobre um conteúdo que você não conhece e nesse meio termo, só de você olhar a notificação, você já perdeu o seu foco. Você olhou a notificação, eita, é isso, enquanto isso o professor está falando. Aí quando você volta para aula um minuto depois, o professor está falando do quê? Eu nem entendi não, estava prestando atenção não. Entende? Quando você dá uma aula assim, isso aqui foi um carão velado em duas pessoas, eles entenderam, eu acho, a crítica, joguei no ar, joguei no ar. Isso, se você não faz uma coisa que chame a atenção de verdade, infelizmente, no presencial, o aluno já não presta atenção. No EAD, no online, aí é que ele não presta mesmo, tá? E o aproveitamento desce muito. Porque você vai e pronto, beleza, vou ter que fazer uma prova. Se eu dei aula só expositiva no EAD e ainda vou comprar prova, ainda vou pedir uma prova, eu tô lascado, porque eu vou reprovar a turma inteira, tá? É a turma inteira. Só um minuto, pessoal, deixa eu só dar uma pausa aqui. Pessoal, uma pausa de um segundinho, tá? Não, eu tenho déficit de atenção, professor. Não, Daniel, você é gaiato, tá? Você é gaiato. Isso sim, eu conheço você. Vocês que não conhecem o Daniel fica em pé no meio da sala, do nada, de trás da porta. E não é déficit de atenção. É só gaiatice mesmo. Peraí. Ai, Maurício, você está julgando o Daniel? Nossa, que feio, você não é ético. Nossa, estou pagando por esse tipo de educação para o jovem ser humilhado durante a sala. Não, queridos, eu conheço as minhas peças, tá? Eu convivo, eu aprendo, eu observo, porque eu tenho que fazer isso. Se eu sei que um aluno tem alguma dificuldade, justamente, obrigado pela deixa, tá, Daniel? Você me deu uma deixa maravilhosa. Déficit não se escreve assim, tá? só só para constar. Você tem que conhecer os seus alunos. Se você está entrando na questão da docência, se você quer ser professor, você tem que conhecer os seus alunos. Se eu sei que presencialmente o menino já não presta atenção, no EAD ele vai prestar atenção? Vai acontecer algum milagre literalmente um milagre. E aquele menino que me dava trabalho na aula, ele vai virar um ótimo, excelente aluno online? Não, ele não vai. Tá? Não vai. O que, que eu tenho que fazer? Eu já tenho que prestar atenção nele também, porque senão eu perco aquele aluno. Se eu perder esse aluno, no caso de uma instituição privada como é o CEDASP, eu tenho um déficit no meu ganho e esse número, esse aluno a menos, vai ser me cobrado no final. Por que que aluno digital desistiu, Maurício? Aí você fica, oxe, por que será? Não sei. Tá? Honestamente, a minha resposta seria essa. Tá? Mas se eu perco um número, gente, eu tô lascado. Um aluno que eu perco é um aluno que vai ser meio que decrescido na minha turma como geral, a minha frequência diminui, enfim, tem muita coisa que eu perco por conta de um aluno que acaba desistindo, tá? Então eu tenho que trabalhar muito bem todos eles. E se eu sei que algum de vocês tem alguma dificuldade para aprender, eu já torno você um aluno especial no meu coração, fazendo o quê? Perguntando para ele, de forma não vexatória, tá? Tem um recurso aqui do Zoom para eu falar com a mensagem no privado, mas se não existisse isso, eu já perguntaria, eu selecionaria 3 alunos
Isso é a forma como eu resolveria. Para sempre perguntar, e aí fulano, e aí fulano, e aí fulano, para perguntar se entendeu. Dois deles bons alunos e ele o aluno dificultoso. E aí eu vou tanto estar colocando ele no mesmo patamar, quanto não vou estar parecendo que eu estou chamando a atenção dele para saber se ele está prestando atenção. Isso aí é malemolência, é mandinga argentina, é uma forma de fazer com que o aluno pense que eu estou colocando ele no mesmo grau dos outros e estou só consultando normalmente o que eu perguntaria para todos eles, se estão tendo dificuldade ou não. A dica sobre a questão da aula expositiva para o EAD é ela não ser expositiva, é você trazer alguma coisa interativa e que isso faça de forma efetiva essa interação, tá? Porque uma coisa é você projetar um exercício na sua cabeça e aquilo ser perfeitamente funcional. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou aqui pegar uma atividade bem extensiva e vai funcionar, porque eu creio eu que vai funcionar e pronto. No mundo das suas ideias, tá? Vai funcionar. E só. Teste, se você puder testar. Se você não puder testar, pense como um adolescente. Ah, mas eu já sou adolescente, mas beleza. Então pense como você pensaria. Porque quando eu faço um exercício, gente, eu penso nas possibilidades. Eu tenho que não fazer uma coisa fácil demais e eu tenho que não fazer uma coisa chata. Se eu consigo dar essa balançada nas duas coisas, eu faço um exercício que os meus meninos querem fazer. Se não, eu faço um exercício que eles são obrigados a fazer, tá? E ninguém gosta de ser obrigado a nada. Então, por exemplo, eu estou no módulo de planilhas. E é um módulo que, digamos assim, para o EAD, ele funciona perfeitamente. Já que você manda planilha, o menino pay, resolve. Ótimo, acabou, morreu, Maria Preá, tá tudo certo. Quando eu sei que a atividade é de boas, quando eu sei que a atividade é sem problema nenhum, eu passo uma padrãozinha, tipo, Baby Orra tá ligado do que eu tô falando, porque basicamente ela tá. Entrou mais uma pessoa? É o Cris. Idoso, tu vai para tua sala normal, né? Vou te mandar logo aqui, meio que a co-host. Não, ele só entrou e saiu? Não, ainda tá aqui. Vou mandar ele. Macho, ainda tá aí, mano. Eu tô aqui porque aqui é o CFI, macho. Te encaminhei para tua sala, pode ir lá. Pronto. Se eu sei que a atividade, se eu sei que é um assunto tranquilo, eu passo uma atividade de boa. Eu posso cobrar algo mais relativamente difícil, se o assunto é de boas, tá? Agora, se eu sei que a atividade é difícil, eu dou uma compensada gigante. Eu sou obrigado, basicamente, a dar uma compensada gigante e eu deixo ela mais atrativa. Deixa eu ver aqui, pronto, as tabelindas. Isso aqui, eu sei que é um exercício complicado. O que que eu faço? Eu deixo ele mais, como eu posso dizer, mais maquiado. Eu coloco um assunto que o aluno gosta de falar, falo sobre animes, falo sobre séries. Então, quando eu sei que vai ser alguma coisa que eles não vão querer fazer, se eu coloco aqui nomes de alguma coisa só para fazer comparativos, eu teria dificuldade. Então, eu coloco de uma forma que o aluno pense em fazer, porque ele se identifica, tá? Dou uma mesclada. Sei que o conteúdo é difícil, coloco uma atividade que instigue ele a fazer. Sei que o conteúdo é fácil, posso não precisar pensar tanto e fazer uma atividade comum, tá? De boas. Isso aqui, teoricamente, é manipular o seu coleguinho, o seu aluninho, para que ele nunca deixe de fazer o que você quer que ele faça, que é exercitar, que é fazer atividade, tá? Aí o que eu poderia fazer aqui? Como eu sei que ainda assim é um assunto meio chato, o senhor assistiu esses animes? Assisti todos. Por isso que eu estou indicando, meu bom. Então, se eu sei que isso daqui já é uma coisa que vai ficar meio difícil, e principalmente se eu sei que o aluno não assiste anime, porque tem muito que não assiste anime, eu já taco aqui uma coloração diferente, eu já chamo atenção para alguma coisa mais, não sei, vejo uma forma mais gráfica de tornar aquilo atrativo, de mostrar que aquilo de alguma forma é especial. Eu também assisto todos, é porque você é um otaku inveterado, tá? Aí, quem não sabe o que é inveterado, não é invertebrado, eu não falei errado, tá bom? Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Tinha uma outra tabelinda que eu passei no ano passado para os meninos. Eu também não sei nem que conta Google que é essa aqui mesmo. Cadê o One Piece? Mano, é One Piece? Ô, Kainan, tu tava aqui desde o começo? Tu tava aqui desde o começo, Kainan? Ou tu entrou tem pouco tempo e caiu? Rapaz.
Quem era então que eu falei de ti, tu não respondeu, macho. O melhor sim, uma voadora em todos vocês, esses bandos de otaku. Deixa eu ver a atividade final. Pronto, Britney. Eu tô procurando aqui uma que eu lembro que eu fiz que era mais extensiva. Eu não vou achar. Até, o nome era Tabelinda mesmo. Eu faço uma piadinha e tal pra ver se, né? Humor e piadas. Haha. Aí o Chris Elton voltou. Cris, vai parar de encher a paciência, Cris. Vitória com tabelinda por fazer, tabelinda por fazer. Pronto, essa aqui de dezembro. Não, essa aqui é a mesma. Enfim, eu tinha colocado uma que era um parque de diversões. Todas as possibilidades para que você faça com que o jovem pense que aquilo é mais fácil, que aquilo é mais interativo, você consegue dar uma mentira nesse nível, tá? Cristo vai querer nessa conta também com o Roxo ir para tua sala, é? Seu chato. E a foto do cara ainda é o Goku. E eu que sou o nerd, né? Ai, ai, senhor. Pronto, já te mandei pra tua sala. Cadê? Tio, cadê tu? Minha sala. Já mandei. Insuportável. Pronto. Então, pensar num exercício plausível e pensar principalmente em um exercício que faça com que o jovem queira fazer é o ideal para que você fuja do modelo das aulas expositivas e consiga fazer uma aula demonstrativa, uma aula prática, uma aula que ele queira participar. E quando o aluno quer participar da aula, é a sua métrica. Se chega no final dela e está todo mundo ou animado ou todo mundo tentando fazer, você conseguiu chegar no seu objetivo final. Na ausência disso, se você finalizou a atividade com poucas pessoas entregando ou com poucas pessoas perguntando como é que faz, tem algum indicativo de que não deu certo, tá? As pessoas têm que estar engajadas no que você fez. Se você propôs um exercício que 3 alunos quiseram fazer e os outros ou não entenderam ou não querem, você errou. E se você errou, infelizmente, é algo que você tem que ajeitar, porque, de novo, eu falei isso na primeira aula. Um erro de um professor em uma aula, gente, faz ele perder aquela turma basicamente inteira, tá? E professor, o senhor já assistiu? Olha, Daniel, dá uma segurada, tá, meu bom? Dá uma segurada, por favor, tá? Dá uma segurada, beleza? É só, às vezes é só o que eu peço. Quem não lembra quem é o Daniel é aquele menino da aula que a gente teve no presencial que, né? Falou aquelas coisas estranhas, tava todo mundo rindo disso. Exatamente. Eu nem sei se é maldade, eu acho que é só noção. Enfim, acertar uma atividade, é exatamente, exatamente, é esse mesmo. E ele ainda reclama, gente, quando eu ponho um apelido, quando eu faço esse tipo de brincadeira, porque é necessário, é uma forma didática de educar, porque eu não posso, é só uma pergunta. Pronto. Acertar no exercício te faz continuar com a turma, ela continua comprando a tua ideia e você continua mantendo ela. Errar como exercício pode ser que faça você perder ela como um todo, tá? Ou pelo menos perder parte dos alunos. Eu já tive casos, por exemplo, lembra daquela. Acho que todo mundo aqui, não, com exceção do Breno, todo mundo aqui passou pelos meus seminários. Não, o Daniel também. O Daniel e o Kainan também. O pessoal que não fez o TIC comigo. Então foi só o Ícaro e a Johanna. Acho que vocês lembram do meu seminário, aquele seminário que eu passo sobre Linux, que tem gente que ama fazer e tem gente que odeia fazer. Como é que ele funciona? E qual principalmente o objetivo dele? Rian Matias, eu acho que é para aula do Cris. Pronto. O objetivo dele é interagir, fazer com que os alunos interajam, fazer com que os alunos conversem, fazer com que os alunos quebrem aquele primeiro ritmo de aula que ITIC tem, que é um conteúdo um pouco mais introdutório, então tem gente que se chateia, tem gente que quer fazer uma aula mais difícil, algo mais interessante, quebra esse primeiro ritmo. É o objetivo, tá? E também o objetivo de fazer com que vocês conversem entre si e criem amizades, criem laços, porque isso é outra forma de fazer o aluno permanecer em sala, fazer o aluno permanecer vindo ao curso, tá? Mas e qual é o lado negativo disso? É que quem não quer fazer acaba se perdendo. Já perdi assim alguns alunos por conta disso, não vou mentir. Funciona para muitos, funciona para tipo 90%, mas para aqueles 10% que não funcionam, são alunos que desistem. Ou desistem, ou ignoram a atividade, ou não fazem mais nada, ou enfim. Só que eu não posso
mudar a questão da minha metodologia por um problema como esse. Se fosse algo que, de fato, é um problema que todo mundo tem, ninguém gosta de fazer. Eu perdi 2 namoradas no CEDASP. Acho que você nunca perdeu nenhuma, porque você nunca teve. Mas, se você considera, por exemplo, 10% como uma margem para mudar, beleza. Eu não considero porque as pessoas que eu perdi, os alunos que eu perdi, de fato já eram pessoas que não estavam interessadas, pessoas que não queriam, tá? E na mesma métrica, esse mesmo seminário fez muitas turmas criarem laços assim que hoje eles não querem mais ou deixar o tio Maurício ou deixar a própria turma, tá? E quando saem, quando tem que sair, ficam tristes, não querem perder os amigos que construíram e tal. Baby Orra é um exemplo, porque acho que antes do seminário você não falava com ninguém, depois do seminário, acho que foi no teu seminário que ficou lá com o Dantas, ficou com o Freitas, ou se não, pelo menos com a Maria Ribeiro, que é a Maria de Fátima. Antes de tu conhecer elas, o Bibiurra, responda aí. Não? Pronto, foi uma maneira, tá? Aí do nada, nas minhas aulas agora, passa horas e horas e horas conversando, fica de costas para mim e não presta mais atenção no meu conteúdo. O Ícaro, eu não lembro com quem foi que tu apresentou. Eu não lembro se foi com a Rani, se já foi com essa galera aí. Eu lembro que o teu foi Slackware, para tu ver. Eu me lembro do tema que tu apresentou e eu não lembro se foi com já aquela galera que meio que ficou teus amigos e foi com o famoso Dimas. Pronto. Aí, ó. Outro casal que foi formado. Trisal, na verdade. Porque depois virou a dupla dinâmica. Quem era Ícaro sem Dimas e quem é Dimas sem Ícaro. Tá? Enquanto eu tenho resultados como esse, para criação de laços de verdade, eu também tenho resultados que não funcionam. E aí eu faço uma métrica, porque eu não vou deixar de ganhar isso, esse lado positivo, se eu estou perdendo uma parte de alunos. Eu não vou deixar de fazer, tá? Porque é algo que faz com que muitos outros se unam, com que muitos outros gostem da minha aula, gostem de mim, tá? Então, se eu perco alguém, eu acabo ganhando alguma coisa. Agora, se no momento que ficar 50-50, eu perco muito aluno e consigo isso, aí eu já repenso. Aí eu já altero, já faço modificações. E eu já fiz modificações no próprio exercício. Isso é questão de aprender com seus erros, porque quando eu deixei para a primeira turma que eu fiz isso, eu selecionei quem ia participar de acordo com as datas de nascimento. Teve gente que não gostou, mudei. Fiz uma outra forma de escolha, uma escolha aleatória, não deu certo, mudei de novo. A última vez que eu fiz, eu selecionei só uma pessoa, escolhi só uma pessoa para criar o grupo do WhatsApp, e essa pessoa, com o grupo de WhatsApp criado, só aceitava os outros e pronto. E essa pessoa escolheu uma outra pessoa para criar outro grupo, que escolheu outra pessoa para criar outro grupo, que escolheu outra pessoa para criar outro grupo, e foi no aleatório total. Da mesma forma que, se as pessoas já se conhecessem, elas também poderiam escolher aquele grupo específico e participar. Foi a melhor forma até hoje, funcionou 110%, e aí vai ser assim, tá? Você vai melhorando as suas atividades. Você tem que testar? Tem que testar. É que nem um carinha que faz stand-up passando texto. Ele testa o texto em algum local. Se funcionar, beleza. Se não funcionar, já é um indicativo de que ou ele tem que melhorar ou tem que desistir. Eu testo uma atividade de uma turma, se funcionar, maravilha. Se não funcionar, ou eu melhoro, ou eu desisto, tá? E como é que vocês fariam a atividade de vocês? Não tem um ambiente para testar antes, porque o ambiente de teste é agora, tá? Diga, alguém habilitou o áudio aí? Rian, eu já o menino acabou de habilitar o áudio e saiu. Eu convidei ele para a aula do Cris e ele não aceitou. Aí eu vou fazer o quê? Ele assistiu essa explanação sobre CFI agora e não fez nada. Tá dando aula de quê? Tá dando aula. Ele ia dar essa aula para esse Rian. Ele ia dar essa aula sobre IT. O Cris tá. E o Cris é com K, viu? Ele dá essa aula de IT agora na ausência do Mário e na ausência da Natália, que são as pessoas que são responsáveis pelo IT. Mas como a gente não está mais tendo o atendimento presencial, então a gente não tá mais tendo novos alunos, tá? Então não precisa do IT. Então não tem uma turma com 15 meninos de IT. É geralmente um ou dois alunos que perderam prova ou algo do gênero, tá bom? Então o exercício, a atividade que vocês teriam que testar antes de trazer para cá hoje. Bom, não existe um ambiente de teste melhor do que hoje, tá? Então vocês saberiam se essa atividade funcionou ou não, porque uma vez que você passe para o pessoal aqui que está como teu aluno, como tua audiência, e a gente tente fazer, é porque funcionou. Se a gente ficar tipo, hã?
O que está acontecendo? Não entendi. É porque não funcionou, tá bom? E agora a gente tem 30 minutinhos para essa questão de aula. Eu não queria começar agora, e eu acho que eu não vou começar agora, acho que eu vou conversar com vocês sobre mais algumas coisinhas para já deixar no ponto. Eu só queria fazer o sorteio de quem vai apresentar, certo? Nós temos só 5 participantes. Temos o Breno, o Kainan, o Daniel, o Ícaro e a Johanna. Se eu não me engano, isso aqui está em ordem alfabética, né? E se está em ordem alfabética, cada um vai ter um número. O número 1 é o do Breno, o número 2 é o Kainan, o número 3 é o Daniel, o número 4 o Ícaro e o número 5 a Johanna. Calma, meu jovem. A vida é triste, mas nem tanto, tá? Eu só dei números, e professor, eu vou pro médico agora. Vai sim, vai sim. Aí eu tiro a tua nota de. No CFI não gera exatamente uma nota. Eu tiro a tua participação do CFI agora e ainda te reprovo no módulo, só de ruim. Gente, calma, calma. Eu falei só um número. Não falei que essa vai ser a ordem de apresentação. A gente vai para uma escolha aleatória, tá bom? E eu posso até usar o próprio Google Planilhas para fazer isso, mas tem uma ferramenta do Google para isso. Números aleatórios. Pronto. Eu vou colocar de 1 até 5 aqui, tá? Não vai valer agora, vamos só para o teste, só para os cardíacos, só para os cardíacos. Aí seria o Kainan. Kainan, tu viu, né? Que tem essas possibilidades de você já ser o primeiro mesmo, tá bom? Minha apresentação vai ser que nem aquele tutorial antigo do YouTube, falando do bloco de notas. Beleza. Só vou explicando as coisas para vocês. Se você está fazendo pelo celular ou pelo computador, eu vou te dar permissão de co-host. Então, você vai poder transmitir a tua tela, você vai poder habilitar o seu áudio, se quiser habilitar o vídeo, ok, tá? Mas você não precisa me mandar o arquivo. Eu vou te deixar como literalmente um professor dentro do Zoom, ok? Fiz minha apresentação pelo celular, beleza. Se eu te der essa permissão, você vai cuidar com o histórico, Daniel. Exatamente, Daniel, pelo amor de Deus, eu estou gravando isso, tá? Se o Daniel for o escolhido, eu vou pausar a gravação. Nunca se sabe, né? Pronto. E com a permissão de co-host, você pode vir no botão de compartilhamento, vocês vão ter acesso a esse botão de compartilhamento para poder compartilhar a sua tela, tá? Quando você compartilhar a sua tela, aí estarei eu e os outros coleguinhas assistindo o que você está fazendo. Meu histórico é limpo, usa navegação privativa, né, gato? Um monte de fotos de meninas, antes seria só isso. Deixa eu mandar aqui, vou mandar uma mensagem só pro Cris, porque o menino que ele ia dar aula entrou agora. Cadê o Cris? Ô, Crisucho, o teu menor entrou agora, ó. É um tal de Rian. Ele tinha entrado antes, mas eu tinha mandado solicitação, ele não tinha aceito para entrar em turma, e agora ele aceitou e tá na turma sozinho. Pronto. Vamos, rufem os tambores, né? Jeito, ó, se você falar de rentar, eu te reprovo no módulo que você tá comigo, tá bom? Vou sortear o primeiro. Ó, eu apertei o botão, Kainan. Sem meme, eu apertei o botão, Kainan. Deu 2 aqui. Sem meme, eu apertei esse botão. Ou a gente faz uma melhor de 3. Porque é tu já, Kainan. Aperta de novo? Não, eu apertei, foi. Apertei, sem meme, eu apertei 2 aqui, foi. Apertei 2 e foi. Vai logo diretão. Meu bom, 3 minutinhos, tá? O que eu vou fazer? Vou te dar a permissão. Agora você é co-host. Vai aparecer um botão na sua tela, um botão azul, um botão verde, na verdade. Deixa eu dar aqui um exemplo. Eu vou logar com o meu celular aqui. Não é o Kainan. Sou eu, mas quem não? Você vai primeiro. Depois a gente sorteia o próximo, tá? Vou abrir aqui o Zoom, porque agora você tem permissão de co-host, Kainan. Você pode compartilhar a sua tela. Vai ser agora, cara. Não, velho. Exatamente. Ó, ingressei aí com o meu celular, só para vocês verem como é que fica. Aparece aí na turma, né? Aparece na listagem. Sorteio logo todos? Beleza. O 3. O 3 é o Daniel. Só vou precisar de 2 apresentações hoje. Gente, eu loguei aqui pelo celular. Essa aqui é a tela do Zoom de vocês e tem um botão de compartilhamento aqui.
Quando você clica no botão de compartilhamento, aparece somente permissão para o anfitrião, que significa que, se você não é anfitrião, você não pode. Se eu te der a permissão para o anfitrião, que no caso o Kainan já tem, vou dar aqui para o celular. Vou dar aqui o compartilhar, make a co-host. Pronto. Agora eu sou co-anfitrião no celular, vou clicar aqui no ícone de compartilhar a tela. Olha as opções que aparecem. Aparecem aqui, já que eu posso iniciar o compartilhamento, dou o meu OK. E aí aparece uma lista do que eu quero compartilhar. Posso compartilhar uma foto, um documento, um link, um favorito ou a tela. O mais indicado é a tela. Cliquei na tela. Ele pergunta, você quer realmente iniciar agora o compartilhamento da tela? Eu digo sim. E tá aí a minha tela sendo compartilhada. Beleza? Aí você tem um slide. Você vai lá no seu aplicativo do seu slide. Cadê aqui? Apresentações. Pronto. Você habilita o seu áudio para falar e só dá-lhe, tá? Só dá-lhe. Quem for apresentar, eu vou dar essa mesma permissão. Vou dar essa permissão pro Daniel assim que o Kainan apresentar. Tá bom, Kainan? A hora é sua. Não, viu? Só deixando bem claro. Confia e vai. É sobre um jogo. Começa aqui, cadê? Tela. Puxa agora. Ai, ai. Tá compartilhando? Tá sim. Beleza, vamos lá. Ai, ai. Bom, aqui. Apresentar. Eita, que notificação, meu filho. É assim mesmo. Eu não vejo quase nada. Bom, começando. Vou falar sobre o jogo chamado Sad Face, né? É um jogo indie. É um jogo indie de aventura que conta a história de um garoto chamado Saul Fisher, conhecido como Sally Face, que se mudou com seu pai para um apartamento na cidade de Knoxville. Por causa de um acontecimento no passado, quando ele era criança, eles tiveram que mudar para esse apartamento, começar de novo, uma nova vida. Quando ele chegou nesse apartamento, ele começou a ver espíritos e ele começou a acreditar que os apartamentos eram assombrados. E por causa disso, ele busca entender e compreender e busca se aventurar procurando descobrir mais sobre esse assunto espiritual nesses apartamentos. E acaba fazendo vários amigos nessas investigações. Agora eu vou dizer um pouquinho sobre o protagonista. O protagonista se chama Saul Fisher, tem olhos azuis e cabelos grandes e azuis, e os deixa bem presos, como dois rabos de cavalo. Maria Ele Chiquinha, sofreu um então? acidente. Hã? É Maria Chiquinha, então? Que são 2 rabos de cavalo, é Maria Chiquinha. Sim, Maria Chiquinha. Ah, Ele sofreu um acidente quando ele era criança. Hã? não, pode continuar. Não falei nada, não. Ele sofreu um acidente quando ele era criança, que o fez perder parte do rosto e por causa desse acidente ele perdeu um olho. Que? Foi o olho direito. Ele perdeu um olho direito. Por isso que, como eu disse, ele tem olhos. Um dos olhos dele é um olho artificial, um olho de vidro. E por causa desse acidente, ele passa a usar uma máscara prostética. E por causa do que aconteceu com o rosto dele. E por causa desse acontecimento, ele ganha o apelido Sally Face. O significado desse apelido é cara estragada. E ele tem 2 piercings pretos em cada orelha. Se quiser saber mais alguma coisa sobre a protagonista, pode perguntar. Ou sobre o jogo, viu? Tá bom. Primeiro acontecimento do jogo. É um acontecimento bem básico. É a primeira temporada do jogo. Tem temporada nisso? Como eu Pensei que era disse, só um jogo indie. são 5 temporadas que esse jogo tem. Como eu disse, ele se mudou com o pai dele, né, para um apartamento. Quando o Saul chega nos apartamentos no meio de uma investigação policial por causa de um assassinato que tinha ocorrido um dia antes deles chegarem. E por alguma razão,
ele busca pistas para entender e descobrir o que aconteceu. Então, nesse meio tempo de procura e de investigação, ele acaba conhecendo um cara chamado Larry, que o ajuda nessa aventura, e eles acabam descobrindo quem é o verdadeiro assassino, que estava e era um dos moradores do apartamento, e acabam entregando ele para a polícia. Bom, essa foi a minha apresentação. Se tiver alguma pergunta, é nóis. Pessoal, Alguém tem alguma? como funciona a questão de perguntas? Fiquem tranquilos. Se alguém fizer alguma pergunta para você, respondam, tá? E pergunta é sempre engrandecedora para quem está apresentando, porque você confirma que você teve interesse no que a pessoa apresentou, confirma que você valorizou o que ela apresentou, e também você pode trazer algo que estava faltando. Tipo, ele esqueceu de falar alguma coisa, então é bom. Como é a jogatina, estão perguntando aí como é que é a gameplay do jogo. Bom, dá para me escutar? Dá sim. Bom, a jogatina do jogo é basicamente simples. É um jogo 2D em que você anda para a direita e para a esquerda. Simplesmente isso. Mais ou menos essa jogatina. E é basicamente um jogo de point and click. Mais ou menos isso. É um point and click misturado com andar para um lado e para o outro. Basicamente isso. Então a gameplay é bem simples, né? Sim. É um indie puxado pro terror? Sim. Mais ou menos. Basicamente sim. Porque eles vão procurar, quando eles procuram entender mais sobre o passado dos apartamentos, eles acabam descobrindo que o, antigamente os apartamentos Edson, esse apartamento, era um culto, o culto era chamado de os Devoradores de Deus. E eles acabam descobrindo várias coisas assustadoras sobre esse culto. E uma coisa Ó, bom já. assustadora desse jogo se passa na terceira temporada desse jogo, que é o caso da Mortadela, em que eles procuram saber o porquê da mortadela ser tão ruim e ter um cheiro tão estranho. E eles acabam descobrindo que a mortadela é feita de carne e peles humanas. Deve ser melhor do que a sadia. Ai, senhor. Ótimo. Tem alguém aí? Não, eu tô ouvindo, pô. Tem na Steam? Faltou perguntar sobre o preço. Eu não sei não. E aí? Tem na Steam? É de graça? Como é que baixa? O pessoal tá querendo jogar já. Ah, tem na Steam. Não é de graça, viu? É pago. Não sei quanto é que é para pagar. Se quiserem que eu pesquiso agora. A gente confia. A gente confia. Deve ser uns 20 conto. O jogo indie nunca é tão caro. Pronto. Kainan, aplausos, tá? Você se garantiu. Esses aplausos são sem graça, mas é porque eu não vou ficar. Clap, clap. Pronto. É o nossas palmas online. Todo mundo aí aplausos pro Kainan, tá? Clap, 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 clap. Sonoplastia. Foi uma ótima apresentação, meu bom. Obrigado por ter preparado. A gente viu que você preparou mesmo, que não foi uma coisa de última hora. Faltou a questão da atividade, tá? Para uma coisa para você propor, vamos, sei lá, baixar uma outra opção de jogo indie, vamos criar aqui uma salinha de Among Us juntos, vamos fazer uma coisa que era para interação, certo? Aí na próxima vez que você for apresentar, porque todo mundo acha que no decorrer da nossa administração, no decorrer do nosso CFI vai pelo menos dar umas 2 ou 3 aulas, na próxima vez você já prepara uma atividade, beleza? Nessa vez foi sobre um assunto que você domina, um assunto que está tranquilo para você, um assunto que você consegue fazer de boas, tá? Na próxima, provavelmente já vai ser um assunto sorteado por mim, uma coisa assim que seja mais dificultosa. Agora, eu vou dar o co-host. Mas eu vi uma MV desse anime, aí fui pesquisar sobre ele. E pesquisei. O anime é sobre basquete, né? Só que não tem um time de basquete na escola. A escola tem um time de basquete, só que eles só usam para vadiar uns delinquentes, eles. Hum. Aí chega o protagonista nessa escola.
Ele é muito fã de basquete, ele quer ser um jogador profissional, né? Porque ele tem uma inspiração desde criança, que a mãe dele era da seleção do Japão, do basquete. O nome do protagonista é Sota, ou é Sora. É Sota, é Sota. É Sora, é Sora. Aí ele vai para a escola, ele vai para a escola para jogar basquete, só que o time não vai sério o basquete. E além do mais, ele é baixinho, e para muitos lá, né, que era o preconceito que baixinho não joga basquete. Na minha opinião, também não joga, né? Só que eles treinam para jogar, aí conseguem jogar. Aí o anime fala sobre essa questão. Ele vai, bora ver, acordar o time de basquete. Porque nesse time de basquete tem 2 caras que já jogavam basquete desde criança. Só que eles pararam por causa de assuntos pessoais. Um não conseguia acertar a cesta. E o outro, ele é muito lesado, só que não dentro da quadra ele fica super inteligente. Aí esse clube tá acabado, faz tempo. Aí quando o protagonista chega, ele tenta jogar, só que os delinquentes não deixam ele jogar e começa a ameaçar ele. Ele não pode entrar na quadra, que a quadra é deles, senão ele vai apanhar. Só que ele mesmo assim ele quebra as regras e vai contra os delinquentes. Os delinquentes vê a vontade dele de jogar basquete, aí começa a sentir que eles querem jogar novamente, né? Os 2 caras lá que... Era 2 caras que mandavam no time de basquete. Tinha eles 2 e tinha 3 caras lá que era tipo figurante do time, ruim no basquete, só delinquente mesmo. E esses 2 caras são irmãos. Eles conseguem voltar a jogar basquete graças ao baixinho. Tá escutando? Tô. Ele consegue jogar basquete graças ao baixinho. Eles começam a levar a sério o basquete. E o baixinho fez tudo isso porque ele tinha uma promessa com a mãe dele, da seleção de basquete. A mãe dele tá doente no hospital. Ele tinha uma promessa que se ele ganhasse um torneio das escolas, um intercolegial, eles iam se encontrar de novo. Só que a mãe dele está com uma doença muito grave, ele não pode visitar ela, e ele fez uma promessa que só ia visitar ela quando ganhasse um intercolegial com a nova escola dele. Só que ele pensava que a escola tinha um clube de basquete super bom, e sabia jogar, só que não. Aí ele foi lá, mudou toda a história do time, deu vontade de novo para os caras jogar, e foi entrando mais pessoas, mais jogadores, os figurantes foram vazando, aí entrou novos caras no time, que tem história de verdade. Os figurantes têm, mas não sabem jogar e não vale a pena não a história. E era isso que eu queria falar. Eu achei muito massa esse anime, eu queria explicar sobre ele. O primeiro anime de esportes que eu assisti é muito legal. Melhor do que Haikyuu, né? E outros aí. Aquele momento para perguntas, pessoal. Na verdade, já tem uma pergunta que foi feita aqui pelo Breno. Ele perguntou quem são esses caras, mas eu acho que ele já explicou que eram figurantes, aí ele meio que não decorou o nome dos caras, né? Deve ser por isso. E aí, mais perguntas? Eu tenho? Pode fazer. Ele tá escrevendo aqui. Vai, homem, pode fazer, homem. Esse anime é típico de esportes que tem superação ou tem algo diferente dos outros? Sim, o diferencial do anime, porque
Geralmente é só essa questão mesmo de superação quando a gente fala de esportes. Tipo, a gente jogou contra um time maior, a gente não ganhou, a gente só empatou, a gente perdeu de pouco. E qual é o diferencial? Acho que não tem diferencial, né? Acho que é a superação, tem um pouquinho de romance também. Tem um problema da doença da mãe dele, que ela morre, quer dizer, que ele vai ver ela, mas tem um negócio no Daniel, final bem, impressão minha. E você deu um spoiler gigante? um negócio bem legal no final, né? É superação, mas também é quebra de cara. Então, A superação pode quebrar a sua cara ainda. esse Haikyuu eu não conheço. Nazuma eu assisti quase todo. É de vôlei? Nem eu. Vôlei. Ah, Mas tá. está dizendo aqui que é melhor. Vôlei. Vocês altos que queiram jogar essas coisas aí. Eu só olho pra esse povo que faz esse negócio. Eu fiz uma pergunta, tu fez? Esse anime tem poderes? Ah, ele perguntou se tem poderes. Tem poderes? Eu acho que não. Acho que isso aqui é um slide. Não, tem não. Esse aqui é normal, né? Que nem o dos caras bonitos, não. Do cabelo vermelho, azul, né? Esses caras aí. Eu não gosto de vôlei, mas anime é da hora. Eu nem gosto de gente, mas eu dou aula. Que merda. Ai, sei eu. Brincadeiras à parte, tá? Fiquei até vermelho. Uh, pronto. Resenha é a alma do negócio. Pessoal, vocês viram como é que foi a apresentação? Vocês apresentaram. Então, me digam aí. É simples? É tranquilo? É de boas? Eu quero opiniões. Opinião de quem não apresentou e de quem apresentou. E aí? Cara, ó, eu que apresentei. Você fica nervoso no começo, eu principalmente, que eu tenho um pouquinho de timidez para falar no meio de pessoas. Mesmo assunto que eu conheço, que eu tenho um domínio, eu tenho uma certa timidez. Eu não confio em mim mesmo para falar sobre algum assunto. Eu acho que eu vou travar, eu acho que não vou falar uma coisa certa, eu acho que eu vou gaguejar. E muitas vezes isso acontece, eu gaguejo muito. Mas apresentando isso, cara, você vê assim, não era o que eu pensava, não é um bicho de sete cabeças. Mas você vai ter esses problemas, essas dúvidas, essas questões que você vai ter que resolver na sua cabeça, mas não é uma coisa difícil. E quando você apresenta, você sente. Eu, eu, por exemplo, eu senti um alívio de ter apresentado que, tipo, caraca, não era o que eu pensava, não é uma dificuldade tão grande. Mais ou menos isso. Ótimo. Aí o Ícaro também falou sobre a questão da atividade. Os próximos têm que lembrar da atividade, tá? Ei, Para adicionar. Pode falar, Daniel. não, acho que eu só tenho um problema em apresentar. Eu já apresentei. Eu não consigo ficar parado na frente dos outros. Eu vou falando e vou andando, vou correndo, vou me jogando no chão. E também eu falo tudo muito rápido, muito energeticamente. Eu não consigo parar. Acho que é isso o problema da minha questão. Andar, eu acho de boas. Correr já é zoado. Agora, se jogar no chão, meu bom. Eu queria ter visto isso. Ó, o segredo é manter o foco em alguma coisa, tá? Porque a gente que tem essa questão de imperatividade inscritas como uma nossa, como fazendo parte da nossa marca como ser humano, o segredo é focar em alguma coisa. Como assim focar em alguma coisa? Vê que tem alguém prestando atenção em você, olha para aquela pessoa, presta atenção naquela pessoa e apresenta para aquela pessoa. Ah, Maurício, mas isso tem nada a ver. Eu quero correr na sala. Não. Se você está olhando para alguém, você não está prestando atenção exatamente no que você está fazendo. Você está ocupando seu cérebro com mais de uma coisa. Primeiro, porque você está apresentando. Segundo, porque você está focado em alguma outra coisa. E aí vai sumir gradativamente essa vontade de sair correndo, tá? Eu tenho muitos trejeitos. Eu me articulo muito, mexo muito, faço muita coisa. Quando eu sei que eu estou exagerando, eu olho para a cara de alguém, tá? E eu não foco no rosto, eu foco no olho. E eu olho só para um dos olhos, tá? E eu vou gastando meu foco nisso. Encaro uma, depois outra, depois outra. E aí meu cérebro trabalha porque eu estou apresentando e meu cérebro trabalha porque eu estou prestando atenção em coisas que vão gastar a minha atenção. Eu encaro uma galera aí de vez em quando, porque é a minha forma de manter meu foco e não fugir muito do que eu tenho que fazer e não ficar, tipo, parecendo um Lula Molusco cheio de tentáculo, porque se deixar,
É assim que fica, tá? E o pessoal que não apresentou, vocês vocês visualizaram o BO, viu que não é esse bicho de 7 cabeças, e para a próxima aula, eu já quero aí que vocês estejam preparados, porque eu acho que dá para fazer isso, gente, durante todos esses encontros. É até durante todas as quartas-feiras, porque é até uma maneira da gente compensar que vocês não estão tendo a atividade do CFI presencialmente, tá? Enquanto a gente tiver aí, pelo menos essa questão de pandemia, a gente faz nesse horáriozinho aqui, no final da tarde. Quando tiver faltando só a galera para apresentar da tarde, eu faço num horário da tarde especificamente só para eles, tá? Essa apresentação, sim, que você acabou de fazer. Pronto. Não sei o que, mas acho que você ia falar mais alguma coisa. E a gente vai ajustando para que todo mundo consiga fazer esse primeiro ciclo de apresentações. Quando todo mundo apresentar a primeira vez, eu inventei na hora, foi uma boa de uma invenção, meu bom. Você demonstrou domínio, você não gaguejou muito, foi de boas. Se foi sua questão de invenção na hora, você é bom com improviso. Mas quando todo mundo encerrar a primeira apresentação, a gente passa para o segundo ciclo, que não vai ser um assunto que você escolhe, é um assunto que eu vou escolher. Também para em faixa de 3 minutinhos e pouco. E aí pode ser qualquer coisa, e vocês vão ter que pesquisar sobre aquilo para fugir um pouco da lógica da sua zona de conforto, tá? Porque você nem sempre dá aula sobre o que você domina. Quando você dá aula sobre uma coisa que você não sabe, você tem que se preparar muito diante disso, tá? Mas é só depois que todo mundo apresentar a primeira vez. Dos que estão presentes aqui, estão faltando para apresentar o Breno, a Joha e o Levi, tá? E o Ícaro. Pode ser qualquer um dos três na próxima. Vai ser um assunto café com leite? Pode ser um assunto. Eu vou pensar em 10 assuntos, porque são 10 pessoas, tá? Eu vou colocar assuntos medianos, assuntos tranquilos e assuntos nível Mobral. Se você não sabe o que é Mobral, deixa quieto. Aí, se você cair com ótimo, tranquilo, suave, só vai e faz. Se cair com mais difícil, vai ter que pesquisar. Vai ter coisa pesada, vai ter assuntos mais densos. Eu não vou pegar, tipo, não sei, algum assunto que seja polêmico. Não porque eu estou lidando com adolescentes, a gente gosta de discutir, mas eu não preciso fazer nesse nível. Eu posso trazer alguma coisa mais tranquila. Quando vão ser as próximas? Vamos fechar para a quarta que vem? Porque eu não sei quando é que a gente vai voltar à aula presencial. Então, durante esse período aqui que a gente tem livre, poxa, a gente, que é isso, cara? Que é isso, Caína? Durante esse período que a gente tem aqui durante a pandemia, com o lockdown, a gente vai